Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui fazer um material mais breve de pré-jogo, tá? Temos um jogo hoje, dia 14 de maio, sábado, tá? Internacional e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada, horário às 19 ou 7 horas da noite, local, nossa casa, Beira-Rio. Inter, tá com 8 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, nono lugar. Tá? Invencibilidade de 7 partidas, ou seja, o Inter não sabe o que é perder as 7 partidas. Foram 3 vitórias e 4 empates, 0 derrotas. A última derrota foi para o Galo, 2-0, e nessa derrota o Medina era o treinador, não era o Mano. Tá? Então vivemos um momento aí que temos empates e tal, mas é um momento bem melhor, tá? Do que nós tínhamos antes com o treinador anterior. Corinthians é o líder, tá? Primeiro lugar, 12 pontos. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e uma derrota. Tem sofrido poucos gols o time do Corinthians. Foram 4 gols aí nesses 5 jogos e 3 contra o Palmeiras. Tá? 3 contra o Palmeiras, então tomou um gol nessas 4 vitórias, tomou um gol, ficou 3 jogos sem tomar gol, e contra o Palmeiras tomou 3. Tá? Então tem sido um time que consegue conter bem o adversário, tá? Tem uma defesa boa e tem ido bem na frente, vamos dizer assim, tem marcado gols. E tem vamos dizer, um retrospecto bom, né? Que são 4 vitórias, uma derrota, é o líder do Campeonato Brasileiro. Tá? O histórico, né, de Inter e Corinthians nos últimos anos é um histórico que é o seguinte: se a gente pegar 10 jogos de Inter e Corinthians, aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nós vamos ter uma vitória do Inter, uma vitória do Corinthians e 8 empates. Tá? Então um histórico que mostra aí um equilíbrio. Tá? Transmissão, canais Premier, tá? É o que eu tenho. Tá? De pacotes, né, de futebol, né, de TV por assinatura. Porém, hoje em dia a gente sabe que tem várias alternativas aí, coisas até que eu não posso citar, né, que seriam questão de pirataria e tal. Existem alternativas, mas tem aquela coisa, né, se você tiver interesse nesse jogo, ou você tem a TV por assinatura, ou você vai na casa de alguém, ou você vai num bar, enfim. Mas é o que tem, são os canais Premier, dedicados exclusivamente à transmissão de futebol. Inter, provável escalação: Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René. Dourado, Edenilson de Penha, Alan Patrick, David e Wanderson. Tá? Bom, se falou em alguns canais que o Inter poderia jogar num 3-5-2, né, numa linha de 3 defensores, 2 alas, né, Bustos e Alan Patrick, 3 no meio campo, né, com Dourado, Edenilson e Patrick, na frente 2 atacantes, que seria Wanderson e o David. Eu acredito que não. Acredito que não, pelo que o Mano vem fazendo, pelo histórico do Mano. Ele não gosta, não costuma utilizar um esquema com uma linha de 3 defensores, tá? Ele não costuma utilizar. Então eu acho que na verdade é a substituição de uma pedra, vamos dizer, do alemão, que estaria saindo do time, e o Alan Patrick entrando. Bom, mas o Alan Patrick não é centroavante. De fato não é, mas talvez o Mano tenha conversado e testado isso com o Alan Patrick, a possibilidade dele jogar como um falso 9. Tá? Ele atuar como um meia e chegar na frente, tá? Para finalizar, né? Atacar o espaço da grande área. E, bom, traria aí uma qualidade, mas enfim, vamos ver se ele vai sair com esse time realmente. Esse time treinou na quinta-feira, tá? Que foi o momento aí que o Internacional teve a semana toda para descansar, recuperar jogador e treinar. Teve um treino na quinta-feira em que o Inter colocou os seus titulares, tá? Fez um coletivo e aí apareceu esse time aqui. Tá? Time que a gente espera, né? Com um 4-1-2-3, né? Como eu falei, Bustos, Mercado, Vitão, René, Dourado, Edenilson de Penha, David na direita, Wanderson e Alan Patrick. Surgiu esse time e eu acredito que é só uma mexida, né? Sai o alemão e entra o Alan Patrick. Tá? Mas vamos ver se isso se confirma. Tá?
Depois nós até tivemos coletivos aí com a equipe B, equipe C, tivemos, né, a oportunidade aí de ver esses treinamentos, esses trabalhos, né? Mas no time titular, o que a gente viu e o que nos ajuda, vamos dizer, a fazer uma projeção de equipe foi o treino da quinta-feira. Tá? Fora Bruno Mendes, tá? Que é um acordo aí com o Inter, jogador e Corinthians. Tá? Inclusive, essa vinda do Corinthians vai servir para sentar diretoria de Internacional e Corinthians e conversar e fazer essa negociação pelo Bruno Mendes. Tá? Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Tá? Vou detalhar isso melhor, então aguardem, daqui a pouquinho eu vou lançar. Então, Bruno Mendes fora, Bosquilha está se recuperando de uma artroscopia no joelho direito. Não sei da gravidade, da extensão disso, mas está se recuperando de um procedimento que já foi feito. Tá? Tyson e Moledo, lesão muscular, preocupa um pouco porque estão há algum tempo fora já por lesão muscular. Kaique, aprimoramento da parte física, já está fazendo alguns trabalhos específicos, pode pintar inclusive semana que vem no próximo jogo. Thiago Barbosa, lesão muscular na coxa. Bruno Gomes, fratura no cotovelo. Pendurados, Gabriel Mercado e Edenilson no time do Internacional. Eles vão para campo, provavelmente. Tá? O Corinthians, invicto a 5 jogos. Tá? Vitor Pereira, que é o treinador português, ele costuma alternar sistemas. Ele às vezes joga com uma linha de 4 atrás, às vezes joga com uma linha de 3. Tá? Às vezes ele joga no 3-5-2. Muda escalações, ele poupa jogadores, porque o Corinthians está nessa de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então são 3 competições ao mesmo tempo e o Corinthians está meio que dosando, priorizando algumas competições. E inclusive no jogo da Copa do Brasil contra a Portuguesa Carioca, eles pouparam jogadores. Tá? Pouparam jogadores e conseguiram a classificação. Tá? Então ele vem fazendo um rodízio. Alternando muito esquemas, então isso gera um pouco de satisfação, mas como os resultados são bons, então está sendo visto como um bom trabalho, então não preocupa tanto. Né? Cássio é dúvida, porque sentiu a coxa no jogo contra a Portuguesa Carioca, né, uma lesão de coxa, né, ele sentiu, então pode ser que não jogue. Então o Corinthians deve vir no esquema 4, 2, 3, 1, diferente do Inter, tá? Um 4, 2, 3, 1, com 2 volantes, uma linha de 3 na frente desses 2 volantes, né? 2 volantes e uma linha de 3, ou seja, vai ter um meia de ligação avançado, que vai trabalhar uma linha de 3 ali, e um jogador centralizado. Essa expectativa, o Corinthians deve vir a campo com Cássio ou Ivan no gol, Rafael Ramos de lateral direito, Gil na zaga, Raul Gustavo ou João Vitor, Lucas Piton de lateral esquerdo, Duqueiroz e Maicon de volantes, Juliano, tá, de meio avançado ou Renato Augusto, Mantuan do lado direito, do lado esquerdo Roger Guedes, que está recuperado, e na frente centralizado o Jô ou Júnior Moraes. Tá, o Jô está recuperado fisicamente, tem jogado, então aquelas críticas ali que aconteciam, né, da torcida do Corinthians para com o Jô, parece que elas deram uma baixada porque o jogador está correndo, está entrando em forma. Um centroavante experiente aí, ele está na casa dos 34 anos. O Júnior Moraes também um jogador experiente. Veio do leste europeu, se não me engano, do Shakhtar. E é um centroavante também, só que é um centroavante mais leve, ele é menor, mais leve, ele tem mais mobilidade que o Jô. Vamos ver quem vai aparecer, tá? Fora o Fagner, lateral direito conhecido do Corinthians, está há muitos anos lá, experiente, tem uma lesão de tornozelo. João Pedro fora, Luan fora, Paulinho fora, também lesão de ligamento. Juan está numa fase de transição, então Fagner, João Pedro, Luan, Paulinho, Juan Oliveira fora. Arbitragem. Braulio da Silva Machado, Federação Catarinense de Futebol e FIFA. Tá? Da Federação Catarinense desde 2010, portanto ele tem aí tá quase para 12 anos de arbitragem. CBF desde 2012 e FIFA desde 2019. Vi alguns jogos desse árbitro, tá? 2, que
que eu me lembro. E também vi algumas reprises, então na verdade foi mais de 2, tá? Eu diria que foram 3 jogos aí que eu vi do Braulio da Silva Machado, gostei. Não apareceu, foi discreto, fez um bom trabalho. Tem um deslocamento bom, é um árbitro experiente, é um árbitro com 42 anos de idade, mas um árbitro que tem aí uma boa bagagem, tá? Uma boa bagagem em termos de prática de arbitragem em futebol. O time dele, né, que vem com auxiliar, número 1, número 2, os bandeiras, normalmente é um triozinho fechado, o triozinho vai junto, né, justamente para entrosar esse trio, tá? Até porque os árbitros conversam com seus auxiliares e eles combinam, há uma diferença de combinações. Um árbitro pode gostar que a coisa seja feita de um jeito, outro árbitro pode gostar que a coisa seja feita de outra forma, tá? Então há combinações de o que marcar, sinais, enfim, isso acontece. Então, esse time, vamos dizer, de auxiliar número 1, auxiliar número 2, vai com ele. Então, Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina, é o árbitro principal da partida. Estou achando interessante o trabalho desse árbitro. Auxiliar número 1, Alex dos Santos, Santa Catarina também. Auxiliar número 2, Thiago Américo Lopes, Santa Catarina também. Então, 2 bandeiras de Santa Catarina, como é o esperado, né? o time esperado. Lucas Horn, quarto árbitro, e o VAR Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Vocês sabem que eu tenho sido um crítico do VAR, não tenho gostado, porque o VAR tem sido assim. Os critérios para a entrada do VAR são os mesmos, não mudaram nada. Então é expulsão, pênalti e gol. É para definir isso. Tá? Se é lance de cartão amarelo, não é para VAR entrar. Então é gol, pênalti e expulsão. Lances muito importantes, o VAR pode entrar ou não. Esse é o critério. Continua o mesmo, não mudou nada. Só surgiu uma recomendação do Alice Penar Júnior de utilizar menos o VAR, para ter mais tempo de bola rolando e menos interrupção. Subjetivo, porque você não sabe utilizar menos o VAR. Como? Qual é o critério? Tem alguma coisa nova aí que está sendo? Não tem nada novo. É só utilizar menos o VAR. Ou seja, você come uma oportunidade ou 2 em que o VAR deveria entrar, não entra. Simples. Simples assim. O VAR deveria entrar num jogo 4 vezes, entra 3, entra 2. É assim que tem sido feito. Basicamente é isso. Tá? Então não muda nada em termos de critério. O VAR vai desconsiderar lances de cartão amarelo, faltas do meio campo, lances que não são importantes. Porém, lances capitais são passíveis de entrada do VAR. Se não muda, a questão é isso. Tá? Então, pessoal, sobre esse jogo, é isso. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Comentários, sugestões e dúvidas. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Até um próximo vídeo, que eu vou fazer uma news aqui geral, internacional, porque tem assuntos para tratar, referentes a retornos, referentes a Bruno Mendes, Dourado, enfim. Me aguardem, daqui a pouco eu estou de volta. Bom jogo para todos nós.